Então, pessoal, bem-vindos à nossa aula número 8, que vai estar, obviamente, subdividida em outros vídeos. E nessa aula 8 falaremos de Android Architecture Components, ou em português, componentes de arquitetura de Android. Ok? Então, o que é que são esses Android Architecture Components? Architecture Components é basicamente uma coleção de bibliotecas que ajudam nós, desenvolvedores Android, a criarmos aplicativos arquiteturalmente sustentáveis. Ou seja, Architecture Components fornece ao desenvolvedor bibliotecas, APIs, para lidar com uma questão de tarefas. Por exemplo, lidar com o ciclo de vida, já vimos View Models, guardar dados em base de dados, tornar o aplicativo reativo a mudanças, ou seja, quando acontece uma mudança em outra parte do nosso aplicativo, a nossa interface do usuário automaticamente vai saber dessas mudanças. E todos esses architecture components ou componentes de arquitetura, como é que ajudam a criar um aplicativo arquiteturalmente sustentável? Porque à medida que formos usando os architecture components, ok? O nosso aplicativo terá uma definição arquitetural clara, ok? Terá uma clara separação de responsabilidades, ou seja, código que lida com base de dados não vai estar misturado com código que lida com rede, com networking, com APIs, que quero dizer é isso. E todos estes não estarão misturados com código que lida com a interface do usuário. Então, com esse esquema, vemos que o nosso aplicativo haverá uma separação clara de responsabilidades. Isso facilita muito na manutenção do aplicativo. E quando falo na manutenção, é modificar o aplicativo, depois do lançamento, ok? Com o aplicativo bem arquiteturado, esta questão fica ainda mais fácil. Boa, pessoal. Então, o que é que são na prática, esses architecture components? São vários, mas o que nós estudaremos nessa aula, e já vimos também nas outras, vamos ver mais nas próximas, são basicamente esses 4. View Model, que já vimos que são classes que preservam os dados na memória durante o ciclo de vida de activities, ok? Independentemente do ciclo de vida da activity, as informações são preservadas, como vimos na aula creio, intents. Não, vimos na aula sobre View Models, claro. Tem o Live Data. Live Data é um repositório de dados, é um detentor de dados. E quando esses dados são alterados, o nosso aplicativo automaticamente é notificado. Okay? Também vimos como usar Live Data na aula anterior, ou na aula antes da anterior, sei lá se isso está correto. O outro architecture component é o Room. O Room é uma biblioteca de persistência, ok? Que possibilita a manipulação de dados em base de dados relacionais. E a base de dados relacional que nós usaremos é o SQLite, que não possui servidor, todos os dados são guardados diretamente em disco, ok? Não precisa de servidor. E é bem leve. E, claro, o Work Manager. O Work Manager é basicamente uma API que nos permite agendar tarefas. Lembram daquela funcionalidade que queremos implementar no nosso aplicativo? De que queremos ser notificados de lançamento de novos filmes, ok? Então, nós vamos agendar uma tarefa que vai pegar novos filmes lançados ou algo parecido. E se houver um filme que coincide com a data corrente, por exemplo, o filme foi lançado hoje, nós seremos notificados no aplicativo. E como é que agendaremos essa tarefa que vai pegar os filmes e vai nos notificar? Vamos usar esse architecture component, o Work Manager, ok? Mas para a aula de hoje apenas falaremos do Room, certo? Então, nós usaremos o Room no nosso aplicativo, que é para guardar localmente a lista de filmes que obtemos do The Movie Database. Isso vai nos permitir o quê? Caso o usuário não tenha conexão à internet,
a lista de filmes previamente guardadas localmente será reexibida, ok? E isto é uma das boas práticas em programação mobile. Sempre que há falha de conexão à internet ou problema de rede, de alguma forma temos de exibir sempre os dados que estão em cache, ok? Para que o usuário ainda possa ter acesso a alguma coisa. E no Room existem basicamente 3 componentes principais quando usamos a biblioteca Room. O primeiro é a classe, é a base de dados, que é anotado com a classe, com a notação database. Okay? O database serve como ponto de acesso para a conexão à base de dados. Então, basicamente, tu vais definir uma classe database e esta classe será responsabilizado ou será responsável por fazer conexão à base de dados. Poder fazer também as migrações da base de dados, definir as versões da base de dados e etc. Temos o entity, entidade, que representa uma tabela na base de dados. Então, basicamente, você vai definir classes, ok? E essas classes, ao anotar com entity, o Room automaticamente vai pegar em cada campo, ok? Que esta classe tem e vai diretamente correlacionar com campos na tabela da base de dados. Então, basicamente, nós usamos classes para representar entidades em base de dados. E por fim temos o DAO, ou Data Access Object, objeto de acesso a dados, que vai ser basicamente uma interface, ok? Que contém os métodos, para nós acessar a base de dados, para nós fazer leitura, gravação, apagar os dados, filtrar os dados e etc, etc. Então, para usar o Room, temos de definir esses 3 componentes, ok? Então, vamos lá pôr a mão na massa. Primeiro, nós precisamos adicionar o Room como nossa dependência no ficheiro build.gradle do módulo app, ok? Vamos lá definir então. Eu vou copiar isto com a versão 2.1.0 Alpha 4. Vou pôr aqui. E também a biblioteca que tem as anotações, a biblioteca que processa as anotações. Vou colar. E não preciso sincronizar porque eu já sincronizei anteriormente, ok? Vocês vão precisar sincronizar, provavelmente vai vir aqui onde está o cursor Synchronize. Bom, agora o próximo passo é definir as entidades para a base de dados, anotando as classes com essa anotação entity, ok? Nós queremos basicamente, na nossa base de dados, definir uma tabela movie, ok? Esta tabela vai ter todos os filmes que nós guardamos localmente na base de dados. E essa tabela pode ser representada por uma classe. Nós não precisamos mais criar classe, porque a classe aqui está óbvia. Aqui em Models, temos a classe Movie, ok? Quando nós anotar aqui, esta nossa classe Movie com a anotação Entity, o que acontece? O que vai acontecer? O Room vai pegar nesta classe todos os campos que estão a ver aqui, ID, Title, descrição, overview, ok? O Room vai criar automaticamente campos na base de dados que correspondem a esses campos na classe. Ou seja, na base de dados vai ter uma coluna ID, uma coluna título, uma coluna overview, vote average, e etc, etc. E é importante que ao usarmos o Room, nós ou definamos um construtor, ok? Ou métodos set. Por quê? Ou um outro. Construtor por quê? Construtor será necessário porque ao fazer a leitura de dados na base de dados, nós vamos ter de usar o construtor que é para poder construir o nosso objeto, certo? Você, na base de dados tem o ID, o título, a média de votos de um filme. O Room ele vai pegar todos esses dados, ele vai criar o nosso objeto do tipo Movie, que é para nós usar. E para isso ser possível, nós precisamos definir um construtor que o Room vai usar, que é para passar
todas essas diferentes informações, ok? Caso não usemos construtor, vamos ter de definir um método set para todos os nossos campos, ok? Boa, então, já anotamos aqui entity. Entre parênteses podemos definir, por exemplo, o nome da tabela. Isso é opcional porque o room automaticamente vai pegar o nome da classe e definir como nome da tabela, ok? Vamos deixar assim. Vamos definir isso como, qual é a palavra? Ok, podemos deixar assim. Ok, ele vai ver aqui os campos, ID, título, overview e vai definir um campus também para esses. Vai definir campos na base de dados para esses campos aqui na nossa classe. E olhem uma nota, pessoal. Temos aqui vote average. Nós queremos que na base de dados o campo nome seja mesmo parecido a esse vote underscore average. É apenas um padrão, ok? Uma convenção em base de dados SQLite, em que nomes com várias palavras ou frases, né, o espaço é substituído por underscore. Então aqui vamos pôr, acho que é field, não, entity, acho que é column info, ok. Vamos definir o nome da nossa coluna como vote underscore average. Poderíamos nem definir aqui um nome personalizado para a coluna. Nós só não queremos que o nome da coluna na base de dados esteja parecido a este. Vote, depois average com inicial maiúscula. Queremos que seja com underscore. Essa é uma convenção em base de dados SQLite. Podemos fazer também com original language, língua original, e data de lançamento, release date, ok? E também column info, vamos pôr o nome como original underscore language, release date também, column info, release underscore date, data de lançamento, aqui é name, ok. Então, qual seria o próximo passo? Já definimos as entidades, só temos uma entidade, que é a entidade movie, filme, que é a tabela movie, ok? Poderíamos também definir a chave primária. Quando nós não especificamos de forma explícita a chave primária da nossa entidade, o room automaticamente vai pegar o campo ID e vai definir como chave primária, ok? Nós poderíamos ser redundantes aqui e dizer primary keys, poderia fazer isso, ID, mas como não é necessário, porque por convenção o campo ID o room reconhece automaticamente como chave primária, então não preciso fazer isso. Mas caso a vossa chave primária fuja dessa convenção, vocês precisam mesmo especificar aqui este atributo, primary keys, ok? Boa. O próximo passo agora é criar as interfaces DAO, ok? Nós dissemos aqui que um DAO, Data Access Object, é uma interface que contém os métodos para acesso à base de dados. É através dessa interface DAO que você vai definir métodos para fazer inserção na base de dados, para apagar dados da base de dados, fazer queries, consultas, ok? Então vamos definir essas classes. Vou aqui criar um subpacote dentro desse meu pacote aqui. Vai ser database, vai ter aqui todas as classes associadas à nossa base de dados. Vamos definir um DAO que faça inserção, apague dados e consulte dados relacionados a filmes. Vou aqui pôr movie DAO, ok? Vai ser interface. Então aqui posso definir os métodos. Eu vou querer um método que insira uma lista de filmes, porque a lista que vem do The Movie Database
os dados que vêm da nossa API, da Movie Database, é uma lista de filmes. Então aqui também eu vou especificar isso. O método não retorna nada. Podemos pôr o nome como insert all, inserir todos. E claro, como parâmetro a lista de filmes que vai ser inserido na base de dados. List de movie. Okay? E claro, nós também temos de anotar esse nosso método com a notação insert. Isso vai, o Room vai usar essa anotação e vai perceber que este método que está aqui, ele tem de usar o comando SQL insert, que é para inserir essa lista de filmes. Ok, nós vamos querer também o quê? Nós vamos querer pegar toda a lista de filmes guardados na base de dados, certo? Caso haja falha de conexão com a internet, nós vamos exibir os dados que nós guardamos previamente, certo? E nós fazemos isso com a notação query. Ok? Como é que vamos selecionar esses dados? Nós já sabemos que o nome da nossa tabela, o Room vai pegar o nome da classe e designar como nome da tabela. Então aqui nós queremos fazer um select de todos os campos from da tabela que é da tabela movie. Ok? Pronto. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou fazer essa anotação é para um método que retorna a lista de filmes guardados na base de dados e o nome vai ser que? Get all, obter todos. Observem que não leva argumentos, não tem parâmetros aqui. Nós estamos selecionar a lista de todos os filmes e nós não precisamos filtrar. O que é que mais precisamos? Também precisamos de um método para deletar todos os filmes. Delete, ok? Void delete all. Boa, vamos ver ainda os Ok, vamos usar também aqui o método query, porque nós queremos especificar mesmo o comando delete para apagar todos os filmes que estão armazenados na nossa base de dados local. Então aqui vai ser delete from movie. Ok? Por que é que nós vamos querer deletar tudo? Caso nós façamos a requisição da nossa API e os dados sejam retornados, nós vamos querer apagar todos os dados antigos que lá estão na base de dados, ok? Para substituir os dados antigos pelos dados novos que estão na API. Por isso é que precisamos deletar os dados antigos que estão previamente na base de dados. Vamos querer mais quais métodos? Vamos querer um método que pegue um filme individual pelo ID, ok? Por exemplo, se navegarmos para a tela de detalhes de filmes, já não vamos mais passar intents, vamos obter mesmo todas as informações do filme pelo seu ID. Ok, então vamos fazer isso, query, fazer aqui select, todos os campos from movie, where o que é? ID é igual ao parâmetro ID, ok? Observem que este 2.id especifica o quê? Que vamos retirar o valor do ID, ok? No nosso parâmetro do método que está a ser anotado. Então, nós sabemos que isso só vai retornar um item, porque um ID é uma chave primária, é único para cada item. Então, aqui vamos pôr get movie. Okay? Como parâmetro, vamos especificar o quê? O ID do filme, ok? E pronto. Ao chamar esse método getMovie, o que é que vai acontecer? Nós vamos passar o ID do filme que queremos obter da base de dados e ele vai invocar esta instrução SQL, que vai pegar aquele filme pelo ID, ok? Onde
o campo ID vai ser igual ao parâmetro que é passado aqui, ok? Nós especificamos com 2 pontos. Então, vê aqui que a cor está diferente. É para especificar que esse valor aqui, 2.id, não é o que é passado pelo comando, mas sim é substituído pelo parâmetro que está aqui, que passamos aqui neste método. Ok, já definimos o nosso DAO. Vamos fazer o quê? Vamos anotar também DAO. Ok? Como próximo passo, vamos criar uma classe abstrata Room, que herde da classe Room Database. Nós falamos que o terceiro componente, ou o primeiro componente do Room é a base de dados, que serve como ponto de acesso para conexão à própria base de dados. É a classe Database, ok? Que vai servir de ponto de conexão para a base de dados. E a partir dessa classe Database, também nós vamos pegar os DAOs, certo? Vamos definir aqui, no nosso pacote Database, uma classe. Qual vai ser o nome da classe? Vai ser Movies Database. Okay? Vai ser uma classe abstrata. Por Public Abstract Class. Classe abstrata é aquela que não tem implementação. É aquela que pode ter implementação, mas não precisamos herdar para poder instanciar. Esta classe vai herdar de quê? De Room Database. Ok? E aqui nós precisamos também definir o quê? Nós precisamos definir um método pela qual nós vamos pegar o nosso DAO, vai ser move DAO, isso aqui é get move DAO, porque é a partir do DAO que nós vamos fazer leitura, inserção, apagar dados, etc. Ok? Deixa eu ver qual é o erro. Ok, vamos definir como abstrato também isso, público, ok? Pronto, não tem implementação, a implementação vai ser criada automaticamente pelo Room. E claro, anotar com a notação Database. Aqui especificamos o que? As entidades da nossa base de dados. Nós só temos uma entidade no momento, que é o Move, ok? Essa classe Move. Se tivéssemos mais entidades, era só especificar aqui dentro das chavetas, ponto vírgula, qualquer coisa, ponto class, ok? E também tem aqui um outro parâmetro, export schema, exportação. Se vamos exportar o esquema da base de dados, vamos pôr como false, ok? E a versão vai ser 1, que é a primeira versão da base de dados. Esse export schema aqui, se nós definirmos como true, o que é que vai acontecer? Toda vez que a nossa base de dados ser criada, o esquema da base de dados, ou seja, a definição, os create table e tal, vão ser exportados por um ficheiro de texto, ok? Para que nós possamos depois fazer migrações. E a versão é importante para migrações. Por exemplo, nós alteramos a base de dados, para não perder as informações, nós temos de fazer migração. Okay? Se nós alterar a base de dados, em que sentido? A definição do esquema, as colunas, se tem uma nova tabela, nós definimos versões, que é para o Room poder fazer de forma automática a migração. Okay? Ou seja, migrar é sair de uma definição da base de dados para outra, sem perder as informações que já estavam previamente guardadas. Ok, pronto. E o último passo? O último passo é acessar, certo? Aqui no nosso Main View Model, que é onde nós pegamos a lista dos filmes e exibimos, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos definir... o que é que nós vamos fazer? Nós vamos instanciar o nosso Movies Database e uma vez instanciado, vamos pegar o nosso DAO, ok? Que é para poder fazer manipulação de dados. Vamos fazer aqui no construtor. Primeiro vamos instanciar o nosso Movies Database. Ok? Se bem me lembro é room database. Database, ok? Tem de vir de Android X.room. Não é aqui.
Deixa eu ver. Acho que é room. Ok. Room.databaseBuilder. Aqui nós passamos o contexto. Isso vai ser um problema. Depois passamos a base de dados. A classe database que nós queremos instanciar, que é o movies database. E passamos o nome da base de dados. Podemos pôr como movies.db. E aqui temos um problema. Esse nosso método Database Builder está a pedir um contexto, context. Mas nós já dissemos que context não tem, é difícil acessar a partir do view model. Context é mais fácil acessar a partir de uma activity. Como é que nós passamos um context, okay, para nosso view model? Nós podemos definir aqui no construtor, mas isso vai ser problema. Por quê? Porque na nossa main activity, ok, nesta nossa linha de código que está aqui, que instancia o view model, essa linha de código ele espera um view model que tenha um construtor sem parâmetros. Então isso aqui vai dar erro. A solução para isso é que estender, é fazer a classe main view model herdar da classe Android view model, que é para poder ter acesso ao contexto da aplicação, ok? E lembrando, o contexto da aplicação, o que é? Context. É uma classe que oferece acesso ao sistema. Ou seja, é por meio dele que vamos pegar as strings que nós armazenamos aqui, ok? É por meio dele que vamos pegar recursos, por exemplo, imagens e etc. É por meio dele. Vou reservar uma aula para falar do context, mas pronto. Penso que já entenderam o ponto. Então, em vez de aqui herdar de view model, para ter o context, eu vou herdar da classe Android view model, ok? E aqui o que é que vai acontecer? No nosso construtor, agora nós vamos passar um objeto do tipo application. É de lá onde vamos obter o contexto. E claro, nós temos de passar esse objeto também para o construtor da classe Android View Model, ok? Aqui. Então aqui vai ser super, vamos passar para o construtor dessa classe Android View Model. Vamos passar lá o application. E pronto. Agora para obter o contexto é muito mais fácil. Vamos obter a partir do nosso objeto application. Application, get application context. Ok? Pronto. E feito isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos invocar o método build. E pronto, já construímos a classe movies database que terá acesso à nossa base de dados. Que terá acesso e poderá construir a base de dados, ok? Agora o que é que nós precisamos obter? Nós precisamos obter a nossa DAO. Vamos fazer aqui, eu vou criar um campo que vai ser acessado nas outras partes da classe. Move DAO vai receber o quê? Não, vai ser instanciado aqui, ok? Pronto, assim está melhor. Move DAO vai receber o quê? Vamos instanciar o nosso DAO a partir da classe movies database. Get move DAO. Ok, pronto. Já com o nosso DAO podemos fazer a manipulação de dados. Aqui no método do background do nosso async task, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro nós precisamos checar, nós precisamos retornar os dados. Não, primeiro nós precisamos, depois da requisição ser bem sucedida, que é neste caso nesse if, nós precisamos o quê? Guardar os dados na base de dados. Como é que vamos fazer? Nós aqui definimos no nosso DAO o método insertAll, inserir tudo. E através desse método nós vamos inserir todos os filmes que foram retornados da API, ok? Então aqui, depois da requisição for bem sucedida, nós vamos fazer move.dao.insertAll. E aqui vamos passar a lista de filmes. Pronto, ok? Está tudo guardado na base de dados. E agora, o que mais precisamos fazer?
Caso de alguma forma haja algum erro, tanto erro de API nesse else ou erro de rede, nós precisamos retornar os dados que foram previamente guardados na base de dados. Nós podemos pegar todos os dados com o método getAll, obter todos, ok? Se inserir todos, obter todos. Aqui poderá ser getMovie by ID, obter filme por ID e apagar todos. Vamos lá fazer isso. Aqui onde há erro de API, vamos apenas retornar o quê? Vamos retornar todos os filmes que estão guardados na base de dados. GetAll. E olhem que está aqui de erro porque ele está a dizer que retorna uma array list, mas nós estamos a retornar uma list. Então vamos modificar o nosso async task. Em vez de array list, retornar list. Mas vocês têm de dar conta que o nosso array list aqui, ele implementa a interface list, ok? Então, list é apenas uma versão menos especializada de uma lista. Vamos aqui alterar. Aqui list, aqui também list, em vez de array list. Aqui também list. Nosso live data também list. Aqui no método onde obtemos o live data também list. E pronto. Ok. Agora, nós já definimos que caso haver algum erro de API, nós vamos retornar todos os filmes previamente guardados na base de dados com getAll. Ok? Caso também ocorrer algum erro relacionado à rede, também vamos pegar nos filmes que estão guardados na base de dados local e retornar, ok? Boa. Próximo passo. O próximo passo seria alterar a nossa main activity. A nossa main activity aqui, ele espera um array list, ok? Aqui vamos alterar para list, porque agora o nosso live data, em vez de array list, retorna list. Okay? E claro, no nosso adapter, ele também espera um array list. Vamos alterar para list. Aqui list. Aqui também list. Okay? E pronto. Vamos lá testar nossa aplicação. Primeiro eu vou testar. O que é que vamos fazer? Eu vou executar a aplicação. E uma vez executada, eu vou desligar a internet, ok? The build failed. Ok, temos mesmo de anotar aqui com primary key. Eu pensei que automaticamente o room ele identificasse essa convenção, se o campo é ID, então automaticamente vou tomar como chave primária, mas temos mesmo de anotar com primary key, chave primária. Então esse ID vai ser a chave primária. Vamos lá executar então. Ok. Claro, a internet aqui está desligada, eu vou ligar. Ok. Vamos lá ver. Pronto. Mas será que ele guardou na base de dados? Nós aqui sabemos que depois da requisição ser feita, se for bem sucedida, ele vai guardar aqui todos os dados na base de dados, chamando o método insertAll do nosso moviedAll, ok? Será que guardou? Vamos fazer o seguinte, vamos desligar a internet, ok? O Wi-Fi também está desligado, vamos fechar a aplicação e abrir de novo. E pronto. Ele está carregando os dados da base de dados, conforme podemos ver, ok? Ele está a guardar mesmo, ele está a obter os dados da base de dados. Será? Podemos ter um segundo tipo de confirmação. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui o Device File Explorer, que é para poder tirar
o ficheiro da base de dados que está na pasta do nosso aplicativo, ok, nesse telefone, e exportar para o nosso computador e ler, e tentar ler os ficheiros da base de dados. Eu vou abrir aqui o Device Explorer. Eu vou em que pasta? Eu vou na pasta Data, outra pasta Data, e vou procurar aqui o pacote do nosso aplicativo, com.buka.movies, está aqui. E eu vou na subpasta Databases. Ok, eu vou exportar esses 3 ficheiros. Save As. Eu vou exportar onde? Vou exportar aqui em Henrique. Aqui, ok. E pronto, exportou tudo. Eu agora vou usar um programa que tem como nome DB Browser, ok? Recomendo vocês a baixarem para também testarem isso. DB Browser. E outro ponto, pessoal. Se quiserem acessar a base de dados local do vosso aplicativo, tende aqui selecionar o dispositivo correto. Eu estou a usar emulador. Se fosse telefone aparecer nessa lista o telefone, eu selecionaria. Ok? Não se esqueçam desse detalhe. E pronto, vamos abrir então aquela base de dados que eu exportei para o meu computador. Exportei do telefone para o computador. Eu vou aqui, vou em Open Database. Está aqui, vou abrir este. Mas este ficheiro depende desses outros 2. Ok? Então tente exportar mesmo os 3. Mas vamos abrir este primeiro, movies.db. E lembram-se onde é que definimos esse nome? Definimos aqui no Main View Model. Ok? Definimos aqui, onde é que está? Aqui, movies.db. Boa. Vamos então abrir. E pronto, apareceu só 3 tabelas. Ok? Essas 2 primeiras são customizadas. Provavelmente o Room é que cria, mas a que nos interessa, a que nós definimos essa aqui é a Movie. Vamos ver a definição. Tem aqui o campo ID, que é chave primária. Ok? Tem o título, tem a descrição. E vocês podem ver o tipo de dados dos campos, inteiro, texto, poderá ser varchar. Tem a média de votos, vocês podem ver que é um número de ponto flutuante, double ou float, mas aqui está real. Linguagem original é texto, a data de lançamento também é texto, ok? Mas será que guardou os dados? Vamos ver, vamos em Browse Data. Ok, estão aqui todos os dados. Com o ID, o título, ok? A descrição, média de votos, língua original, aliás, data de lançamento, ok? Então, a nossa aplicação de fato está a guardar todos os dados, ok, pessoal? Está a guardar todos os dados. Nós aqui já vimos que ele vai exibir esses dados guardados caso haja uma falha de API ou uma falha de rede, ok? Que é o que nós queríamos. Boa, pessoal. E recomendo usar esse programa DB Browser for SQLite. O site é esse. Vamos ver. DB Browser. O site é esse. SQLitebrowser.org. Tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac, ok? Parece que não tem para Linux. Tem para Linux. Okay? Baixem e testem essa aplicação. Ok? Então, já conseguimos até aqui guardar os dados localmente, exibir os dados guardados localmente caso haja uma falha de rede ou de API. E como último passo, o que é que nós vamos fazer? Está aqui até os passos que eu não exibi, já fizemos todos esses passos, ok? E como último passo, ok? Vamos voltar aqui na nossa classe Movie Details Activity, ok? Está aqui a nossa classe Movie Details Activity. Essa classe é chamada quando nós clicamos aqui no item no nosso ecrã, na nossa activity principal, e ele exibe os detalhes do filme, certo? Mas os detalhes do filme são passados via intent, conforme podemos observar, ok? Lembram-se, pessoal? Tá aqui, são passados
título, descrição e a data de lançamento. Mas agora que já está tudo na base de dados, nós já não precisamos passar todos os dados por intent. Okay? Imaginem que nós quiséssemos passar mais dados, nós teríamos de pôr mais dados no intent e tal, mas agora temos um método muito mais fácil. A partir da nossa tela de detalhes, nós podemos acessar os detalhes do filme, ok? Na base de dados, certo? Então, a única coisa que precisaríamos seria o ID do filme. Passar por intent o ID do filme e, uma vez tendo o ID do filme, fazer a consulta na base de dados, ok? Com esse nosso método getMovieById, obter um filme por ID. Então, primeiro, eu vou aqui definir, ok, uma chave para ID, extra movie ID. E lembrem-se, pessoal, essas constantes que estão aqui, eles são identificadores dos argumentos que são passados pelo intent. Então, se tu passas o filme o título do filme, certo? O identificador dessa informação, que é o título do filme, vai ser esse extra movie title, porque é através desse identificador que nós obtemos também os dados, conforme vocês aqui veem. Nós não vamos precisar mais pegar o título, descrição e a data de lançamento, só vamos precisar do ID, ok? Só vamos precisar do ID. Então aqui vai ser o quê? Intent, put extra, vamos passar lá o identificador da informação, que é extra movie ID, e vamos pegar o ID do filme, movie get ID. Bom, já não precisamos passar essas outras informações. Okay. Já precisamos passar as outras informações. E aqui, como só precisamos do ID, o que é que vai acontecer? Através do ID, só pegar aqui o ID, intent, get, o ID é inteiro, né? Nós passamos aqui o inteiro, tá aqui, int, que vai ser get int extra. O identificador é que esse extra movie ID, e caso não haja nenhum filme passado, vamos pôr o valor padrão a retornar como 0, que é int, ok. E pronto. O que é que vamos precisar fazer agora? Nós vamos criar um view model, ok? Para correspondente a esse movie details activity, que vai ser responsabilizado por pegar os dados na base de dados e retornar, ok? Essa view model também vai ser usado para poder preservar os dados, qualquer dados em memória, independentemente do ciclo de vida da aplicação, ok? Na verdade, pessoal, o view model não serve só para preservar dados na memória, independentemente do ciclo de vida. Na questão arquitetural, o view model também é um padrão, é um design pattern, ok? Mas não se preocupem com esse termo, porque na aula específica de view models eu vou explicar as outras utilidades, as outras funções de um view model. Mas pronto, vamos criar o view model, que é para a nossa tela de detalhes, ok? Vamos criar aqui nesse pacote, movie details view model, ok? Como vamos acessar o contexto da nossa aplicação, então isso tem de herdar de Android view model, ok? Vamos definir o construtor, está aqui já. Boa. E no construtor vamos instanciar o nosso movie.dao. Vou aqui definir como campo private movie.dao. Vou instanciar primeiro a classe responsável por
fazer a conexão com a base de dados. Okay. Movies database. É o que é aqui? Room.database builder. Vamos passar o contexto. A classe. E o nome da base de dados. E pessoal, aqui podemos ter um pequeno probleminha. O nome que definimos foi qual? Para a base de dados. Se nós definirmos um nome diferente, ele vai pegar dados de outro ficheiro, ok? Isso pode ser um problema. E então, o nome da base de dados que definimos é movies.db, ok? Mas como nós queremos proteger a aplicação das alterações, por exemplo, se nós definir o nome da base de dados como outro, por exemplo, movies2.db, nós também vamos ter de corrigir em outras linhas o nome da base de dados. Ok, então eu vou definir o nome da base de dados como uma constante para nós alterar só em um sítio, ok, caso nos dê vontade de alterar. Vou criar aqui uma classe database utils. Okay. Essa classe vai ser final, nenhuma classe pode herdar, o construtor vai ser privado, nenhuma classe pode instanciar. Vamos definir aqui a constante que guarda, vai ser pública, que guarda o nome da base de dados, public static final database name. Okay. Definir como movie. Qual é o nome mesmo? Movies.db string. Ok. Então aqui, em vez de usar esta literal, vou usar a constante. Database utils.database name. Ok. Aqui build. Também vou usar essa constante aqui. Ok. Pronto. Ok, boa. Feito isso, já temos já instanciamos o nosso objeto que faz conexão com a base de dados. O que é que vamos fazer? Vamos instanciar o nosso DAO, move DAO. Ok, está aqui, move DAO vai receber, vamos instanciar a partir desse nosso objeto, movies database.getMoveDAO. Pronto, agora já podemos fazer consulta dos dados. E como é que vamos fazer a consulta? Como não vamos retornar aqui live data, certo? Podemos fazer a consulta de forma direta. Então, aqui vai ser o quê? Então aqui vai ser public, vamos só retornar um filme, certo? Get movie by ID, obter filme por ID. Vamos passar o ID do filme que nós queremos obter. Aqui vou usar então DAO para obter o filme. Return movie DAO.get movie by ID. Passamos o parâmetro. E pronto. Nós vamos agora chamar esse método a partir do nosso movie details activity, ok? Vamos lá fazer isso. Como é que fazemos? Podemos fazer aqui. Vou primeiro instanciar o nosso view model, ok? Como nós não vamos usar fora desse método, posso definir aqui movie details activity, ok? Que vai ser view model providers of this get movie details activity. O que foi aqui? Movie details view model.
que é view model. Ok. E pronto. E agora aqui, com o ID que nós obtemos a partir do nosso intent, podemos chamar aquele método. Vai ser movie details view model get movie by ID. Podemos aqui passar o ID do filme que nós queremos exibir. Ok? E as informações do filme vão ser postas nessa variável movie. E uma vez postas aqui, podemos então pôr todas essas informações nas nossas text view, ok? Que vai ser text view do título, set text, vamos passar o título, movie get title. Overview, set text, movie get overview. Data de lançamento, release date, text view, set text, pegar a data de lançamento, get release date. Ok, vamos lá então testar para ver se dá certo. Aumentar a qualidade da rede. Boa. Ok. Se eu clicar em Aquaman, ups, deu errado. Por quê? Vamos ver. Ele está a dizer aqui que não posso acessar a base de dados da thread principal, da main thread. Então vou ter de usar também a async task. Ok? Mas nas próximas aulas nós vamos aprender mais sobre threads, vamos ver um método muito mais fácil de usar threads, sem passar por toda a complexidade do async task. Mas vamos definir um async task que vai pegar os dados na base de dados, ok? Já não vai pegar mais na rede, você vai pegar só na base de dados. Então aqui vou definir classe, movie, qual é esse task? Deixa eu ver. Movie fetch task, ou seja, tarefa de obtenção de filme, de um só filme. Movie fetch task, ok? Extends async task. O parâmetro que vai ser passado pelo async task vai ser o ID, progresso não tem, e último parâmetro o que? O retorno. O retorno vai ser só um filme individual, ok? E ainda bem que estamos a usar view model, porque se o ecrã for, a orientação do ecrã mudar, ok? Essa async task vai ser preservada. Ele não vai entregar os resultados para a activity morta, vai entregar para a nova, activity recriada. Okay? Eu só preciso do método doInBackground e do método onPostExecute. Pronto. O que é que vou fazer? Vou obter os dados do filme. Então aqui vai ser return movie DAO get movie by ID. E observem que aqui os parâmetros são passados nesse vetor. Ok? Vou pôr aqui IDs. Vou aqui pegar get, acho que é IDs 0. Ok. Eu vou acessar a primeira posição desse vetor, é onde vou passar o ID do filme que eu quero pegar, que eu quero obter, ok? E aqui no PostExecute, eu vou, através de um live data, fazer o quê? Notificar a nossa tela de detalhes sobre as informações do filme. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um mutable live data aqui, que notifica a aplicação sobre um objeto do tipo filme, ok?
Então, isso vai ser movie live data. Ok? Então, primeiro eu vou definir um método. Já tenho aqui um método getMovieById. Esse método não vai retornar nada. Okay? Esse método só vai fazer a requisição. Vou aqui instanciar o async_task, movieFetchTask. E vou executar esse async_task passando o ID do filme que nós queremos obter da base de dados. Execute, passar o ID. Okay? E como é que a aplicação vai ter os dados do filme uma vez que a consulta à base de dados terminar? Ele pode pegar através do nosso live data. O live data é que vai notificar quando os dados já estão prontos. Lembram-se, pessoal? Então vou criar aqui um método public live data do tipo filme get movie live data. Ok? Eu vou retornar o nosso live data. Boa. E aqui, uma vez que a consulta à base de dados for terminada, nós temos de notificar a nossa tela sobre os dados. Então aqui vai ser através do live data, certo? Aqui vai ser movie live data ponto set value. Vamos passar o filme. Ok? Boa. Então aqui, como primeiro passo, nós vamos fazer a requisição. Fazer a requisição, como vemos, não retorna nada. A nossa activity só vai ter os dados a partir do live data. Ok. Vou cortar isto. E agora, nós precisamos fazer com que a nossa activity observe mudanças da nossa live data, que está no nosso view model aqui. Okay? Vou fazer isso como movie details view model.get movie live data. Então vou observar por mudanças. Okay? New observer. Pronto. Sempre que um novo filme for posto no nosso live data, a nossa movie details activity vai ser notificada a partir deste método onChange do nosso observer. Okay? Então é aqui que vamos modificar as nossas text views. Nós precisamos definir a text view como constante, para não poder alterar, que é para poder usar dentro deste método. Então aqui vai ser final e final. Ok, bom. Vamos lá executar para ver. Esperamos que não dê. E eu vou até desligar a internet, ok? Para ele não poder mais pegar dados da internet. Vai pegar dados da base de dados local. Vou executar. E pronto. Agora vamos ver o momento de precisão. Deu erro de novo. Por que deu erro? Esqueci de instanciar o live data aqui. Que engraçado. Engraçadas. Ok. Pronto, agora deve funcionar. E pronto, deu certo. Agora os dados, quando clicamos para, por exemplo, Aquaman, todos esses dados já não são passados por intent, isso é passado por intent do ID e depois nós fazemos a consulta dos dados na base de dados, ok? E pronto, pessoal, conseguimos. Então, para a aula de hoje, demos uma pequena introdução sobre Architecture Components, falamos do primeiro Architecture Component, quer dizer, não é bem o primeiro, ok? Mas nessa aula que é focado de Architecture, falamos sobre o Room, que é a biblioteca de persistência, que nos permite manipular base de dados. Para a próxima aula, provavelmente vamos falar de View Models ou de Live Data, ok? E pronto, pessoal, é isso. Continuem a praticar, ok? Obrigado.